Olá! Então, na outra aula, nós falávamos de progressão aritmética, né? E aqui nós temos, então, agora a progressão geométrica, também conhecida como PG, tá? Então, em certo experimento, foi observado que a quantidade de bactérias de uma amostra duplica a cada dia conforme o esquema. Então, no primeiro dia, tinha-se 4 bactérias. No segundo dia, 2 vezes 4... tinha 8 bactérias. No terceiro dia, 2 vezes 8, 16 bactérias. No quarto dia, 2 vezes 16, 32 bactérias. Então, vocês viram aqui que foi multiplicando sempre por 2, né? Pegando o termo anterior e fazendo vezes 2. Primeiro nós tinha 4, depois 2 vezes 4, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32, sempre multiplicando por 2, tá? Então, a quantidade de bactérias dessa amostra a cada dia pode ser representada por meio da sequência 4, 8, 16, 32, 64. Note que a cada termo da sequência, a partir do segundo, é igual ao anterior, vezes 2, certo? Então, A1, 4, A2, A1 vezes 2, A3, A2 vezes 2, A4, A3 vezes 2 e A5, A4 vezes 2. Vai sempre pegando o anterior e multiplicando por 2. Então, sequências com essa característica, né, são chamadas de progressão geométrica, ou seja, que vai sempre multiplicando, tá? Então, chamamos de progressão geométrica toda sequência em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior, multiplicado por uma constante Q chamada de razão. Então, lá na PA, nós tinha a razão chamada de R. Aqui eu tenho Q como a razão, tá? Que é de multiplicação e não mais de soma ou subtração, como lá na PA. Então, se Q é igual a 1, então a PG é constante. Por quê? Vamos ver um exemplo. Por exemplo, 7, 7, 7, 7. O que tá acontecendo aqui, né? Vezes 1, vezes 1, vezes 1. Vai sempre se manter, certo? Se a razão é maior que 1 e o A1 é maior que 0, ou razão está entre 0 e 1, tá? E A1 menor que 0, então a PG é crescente. As duas opções ali, tá? Se a razão é maior que 1 e o A1 é menor que 0, ou a razão está entre 0 e 1 e o A1 é maior que 0, então a PG é decrescente. E se Q é menor que 0, então a PG é alternante. O que quer dizer alternante? Tá? Quando eu tenho um termo negativo, o outro positivo, depois negativo de novo, depois positivo, né? Se observar aqui, quem que vai ser a razão? Menos 2 vezes menos 2, 4. 4 vezes menos 2, 8. 8 vezes menos 8, né? Menos 8 vezes menos 2, 16, tá? Então, alternante porque vai mudando o sinal a cada um dos elementos, tá? Então, aqui tem alguns exemplos. Uma PG 5555, né? Então, razão igual a 1 constante, né? Porque é sempre o mesmo valor. Na PG, menos 8, menos 4, menos 2, menos 1 e menos 1 meio, a gente tem o quê? Que a razão é 1 meio, porque dá para observar, né? Que vai sempre dividindo por 2. 8 dividido por 2, 4. 4 por 2, 2, né? E mantém o sinal negativo. E o A1 é menos 8. Então, como a razão está entre 0 e 1 e o A é menor que 0, a PG é crescente. Depois, na outra PG, menos 3, menos 9, menos 27, menos 81, menos 243, tá? No meu xerox aqui ficou meio apagado os negativos. Temos o Q igual a 3, né, ó? Menos 3 vezes 3, menos 9 vezes 3, menos 27. Vai sempre multiplicando por 3. E o A1, menos 3. Então, como a razão é maior que 1 e o A1 é menor que 0, é decrescente. Então, lembrando das condições que a gente tinha aqui em cima. E nesse último caso, nós temos a razão
igual a menos 5, tá? Então, 1 sobre 25, quando eu multiplicar por menos 5, menos 1 quinto, né? Ficou meio ruinzinho ali o sinal. Multiplicando por 5, né? 1. Multiplicando por menos 5 de novo, menos 5. Então, como a razão é menor que zero, ela é alternante, certo? O enésimo termo de uma PG, em que o primeiro termo é A1 e a razão é Q, é dado pela fórmula de recorrência. Então, para mim achar o próximo termo, eu vou pegar o anterior e multiplicar pela razão, tá? Considerando a n-1, a n mais 1, termos consecutivos, o termo central é igual a n ao quadrado igual a n menos 1 vezes a n mais 1. O que isso quer dizer, tá? Se eu pegar esse exemplo aqui, ó, se eu der para vocês vou considerar aqui a n menos 1, a n e a n mais 1, né? O AN é um termo antes e um termo depois dele, certo? Então, diz ali na fórmula, AN ao quadrado é igual a n menos 1, né? Vezes a n mais 1. Vamos ver se vai funcionar aqui, né? A n ao quadrado, que é quem eu quero descobrir, né? A n menos 1, 2. Menos 2. A n mais 1, menos 8. Né? 2 vezes 8, 16. Menos com menos, mais. Contrário de elevar ao quadrado, raiz, né? Então, a n igual a raiz de 16, a n igual a 4. Fechou ali, ó, com o valor que a gente tinha, tá? Então, se eu tenho o termo, um depois e o antes, eu consigo descobrir o termo do meio, tá? Então, alguns exemplos. O primeiro exemplo aqui, exemplo 1, tá? Pede ali, então, escreva os 5 primeiros termos de uma PG com A1 igual a 5 e Q igual a menos 3. Então, A1 igual 5 e razão igual menos 3, tá? Coloquei o parênteses aqui sem querer, mas hábito de colocar parênteses quando a gente tem número negativo. E pede os 5 primeiro termo. Então, o primeiro eu já tenho aqui, 5. O segundo, fazer vezes menos 3. 3 vezes 5, 15, mais com menos, menos. Então, menos 15. Multiplico de novo por menos 3. 3 vezes 15, 45, menos com menos, mais, tá? Multiplico por menos 3 de novo, menos com mais, menos, 45 vezes 3, 135, se eu não me engano, mas vamos fazer aqui no cantinho para ter certeza. 3 vezes 5, 15, 3 vezes 4, 12 e 1, 13, bem certinho. Então, menos 135. 1, 2, 3, 4, quero 5 termos. Então, de novo, vezes menos 3. 3 vezes 5, 15, 3 vezes 3, 9 e 1, 10. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 405 positivo, porque menos com menos, mais. Então, pego o primeiro e vou multiplicando sempre os próximos, certo? Depois, a 2. Escreva os 6 primeiros termos da PG crescente, tal que a 3 é 8 e a 5 é 32. Então, exemplo 2. Vou ter a 3 igual a 8 e a 5 igual a 32. O que aconteceu aqui, ó? Tenho o A3 e o A5. Faltou o termo aqui do meio, né? Faltou aqui meu A4. Tem um antes e um depois do que eu quero, para mim poder saber a razão. Então, o que eu vou fazer? Vou usar aqui a minha fórmula. A mesma fórmula que nós usamos antes. A n ao quadrado igual a n menos 1 vezes a n mais 1. A n é o A4, que eu quero descobrir, né? A n menos 1, o termo anterior ao A4, 8. E a n mais 1, o termo depois do A4, 32. Então, A4
ao quadrado igual 8 vezes 32, vou fazer aqui do lado. 2 vezes 8, 16. 3 vezes 8, 24 e 1, 25. 256. Tá? Tá elevado ao quadrado, então passo tirando a raiz de 256, que eu não lembro de cabeça, então vamos fatorar aqui. 1, 2, 8, por 2 de novo, 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1, né? Então, 1, 2, 3, 4. 4 igual 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, né? Corto aqui, que se vocês têm a calculadora, pode fazer aí na calculadora também, né? Então, A4 igual 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Agora que eu achei o A4, eu consigo achar a razão, né? E achar os outros termos. Eu quero o A1, A2, A3 eu tenho, A4 eu tenho, A5 eu tenho, opa, 32, e quero ainda o A6, né? Então, daqui pra cá aconteceu o quê? Multiplicou por 2, certo? Se daqui pra cá multiplicou por 2, consigo saber que se pra cá tá multiplicando, pra cá eu vou ter que dividir. Então, 8 dividido por 2, 4, dividido por 2, 2. E pra cá vou multiplicar 32 vezes 2, 64. Então, achei aqui os 6 termos ali que pedia no segundo exemplo, certo? E aí, então, depois tem um exercício, tá? Número 1, determine a razão de cada PG e classifique em crescente, decrescente, constante ou alternante, né? Para mim achar a razão, que agora que eu chamo de Q, né? Se eu tenho todos os termos, A2 dividido por A1. Segundo termo dividido pelo primeiro. Note que a razão muda aqui a letra que a gente usa, mas aqui permanece o mesmo A, né? Com o índice ali da posição. E a número 2, escreva a PG de 6 termos, dando ali algumas informações, né? A primeira dá o A1 e o Q, então tenho que ir multiplicando. A segunda também. A terceira dá o A2 e o A4, ó. Então, uso ali a minha fórmula, né? Tem aqui na folha também, para achar o A3, descubra a razão e depois faço. E aqui tem o A4 e a razão, né? Então, também só montar, certo? Qualquer dúvida, podem me chamar que eu respondo conforme eu vou conseguindo.